Glorificamos a Deus, meus amados irmãos, por mais uma aula, essa de número 249, hoje dia 22 de outubro de 2025, para nós é motivo de satisfação e também muito especial de poder estar com todos vocês, não é? Vocês que já estão aqui conosco, vocês que vão estar chegando posteriormente para conferir esta aula ao vivo, não é? Aqui pela live no Instagram, mas também a todos que estarão assistindo posteriormente através do nosso canal CETADB no YouTube. Mas sejam todos muito bem-vindos. Para nós vai ser uma bênção passarmos junto esse tempo, né? Esta hora de aprendizado na presença do Senhor. Lembrar que cada um de vocês pode nos auxiliar usando o aviãozinho que você tem aí no seu Instagram para enviar um convite desta live para os seus contatos, não é? Nos ajude e vamos fazer desta uma aula especial, um tempo, né, de crescimento no conhecimento da Palavra de Deus, especialmente das questões que nós estaremos tratando aqui, que estão divulgadas no nosso inventário desde segunda-feira, os assuntos, né, que estaremos abordando, ainda que o primeiro assunto de hoje foi exatamente o assunto que ficou da semana passada para esta semana. Então nós vamos iniciar os trabalhos, não é, através desta questão que ficou da semana passada. Dizer para os irmãos que você que ainda não tem o perfil na nossa plataforma, você pode estar acessando. Eu vou deixar aqui o endereço para que os irmãos possam acessar, não é, a nossa plataforma. E se você não tem o perfil, você pode criar a sua conta, é gratuita. E há ali bastante material que pode ser acessado, inclusive o material da Escola Bíblica Dominical, os comentários, né? Os irmãos têm acesso a isso tudo. É só acessar o perfil aí online.cetadb.com.br, clique em entrar e na sequência em criar conta. E aí você cria ali a sua conta para teologia de nível básico, médio, avançado, bacharel livre em teologia, e também os cursos de especializações, né? São vários os cursos de especialização ministerial que você tem disponível para acesso na plataforma, para estar assistindo as aulas online e realizando assim a sua formação teológica e educacional. Pastor Ciro, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Ex, tudo bem? Está na benção, graças a Deus, vamos avançando aqui em nome de Jesus. Amém. Mas pelo jeito aí está mais frio do que aqui, Rapaz, eu não sei o que está acontecendo em Niterói, que esse ano está tendo mais frio do que calor. Está gelado, Deixa eu só ver uma coisa, porque eu acabei não vendo aqui. Eu acabei não vendo como é que está o clima ali fora. Como é que está o clima ali na Apucarana. Olha aí, o clima de Apucarana. Agora está abaixando. Rapaz, está frio lá fora. Tá frio? Lá fora está frio. O senhor está aí. Não... Agora está 19 graus, está baixando a temperatura. 19, Começou com 24 graus e foi diminuindo, agora está em 19, com perspectiva de chegar para 12. Aqui deve estar em torno disso também, mas aqui para 19 graus para nós aqui é frio, né? É inverno. É verdade. Não, eu aqui não estou tranquilo. A blusa está aqui nas costas da cadeira. Está em paz, está na benção. Deixa eu ver quantos graus está aqui. Niterói está com 17. Aqui está mais frio, 17 graus. 17 graus, O Caramba ventou muito essa madrugada que passou aqui, andou derrubando até umas árvores por aí. Aí a turma da TV aqui de Londrina até fez uma matéria por causa da ventania que tem dado aqui. Normalmente venta muito, né? Apucarana é um lugar que venta muito, é uma cidade alta. Sim. E aí, por esses dias agora, tem ventado demais. Pois é isso. Em relação ao nosso curso de escatologia, nós lamentamos, a partida da irmã Zelita. Sim. No alto dos seus 93 anos de idade. E ela, esposa do pastor Francisco, pioneiros ali na Igreja Assembleia de Deus em Silva Jardim. E eu, na verdade, logo que encerrou o expediente aqui na segunda-feira, eu estava indo para o almoço, eu e o Bruno, daí o Bruno comentou que ela não estava bem, estava hospitalizada e tal.
quando nós chegamos em casa para o almoço, a prima dele, que é enfermeira e que estava acompanhando, né? Ela passou a informação de que possivelmente ela deveria ser entubada e logo na sequência veio a notícia do falecimento. Nós lamentamos. O Bruno acabou viajando na segunda-feira para estar com a família, né? Já que a irmã Zelita é avó do Bruno. Bruno é meu genro, né? Trabalha com a gente aqui no CETAD. Ele foi para Silva Jardim, inclusive ele está lá ainda. Ele e o Diego, eles foram juntos, né, no carro para poder alternar na direção. O Diego até me avisou agora há pouco que vão sair pela madrugada para estar de volta aqui para o Paraná. Mas lamentamos, motivo pelo que tivemos que cancelar a aula, que seria a última do curso de perguntas escatológicas, aula essa que se transferiu, então, para a próxima segunda-feira, às 19 horas, quando os irmãos estarão tendo a última aula, e na sequência já também a abertura da prova para aqueles que vão fazer a prova online, e os irmãos que vão estar presencialmente em Silva Jardim têm a opção também, se quiserem, fazer a prova escrita, não é? Então, é isso aí. Certamente na segunda-feira nós vamos conseguir, não é? Conseguir vencer aí a programação para o término, né, do curso. Mas é isso, meu pastor. Ô, pastor Alex, meus sentimentos aí pro irmão Bruno, né? Pro irmão também, né? Que a nossa irmã, eu creio que era bem próxima do irmão também. Eu vi alguns vídeos que o irmão Bruno publicou, né? Algumas fotos. E realmente era uma irmã muito abençoada, né? Ela é bem ativa, apesar da idade dela bem avançada, ela era uma pessoa ativa mas está com o Senhor, né? Que Deus conforte os familiares, amigos, mas a nossa irmã já está com o Senhor, né? Com certeza. Pois é isso, então. Nós vamos, pastor Ciro, darmos início, então, aqui à nossa programação de hoje. Nós temos uma pauta bastante farta com assuntos diversos, que envolve também o Apocalipse, que envolve também a escatologia e outros temas. Então nós vamos avançando aqui. Saudar os irmãos que já estão conosco, aqueles que vão chegando, não é, que Deus abençoe, os que vão assistir a aula depois, não é, no nosso canal no YouTube, ou mesmo aqui pelo Instagram, já que esta aula vai ficar disponível aqui também, né, desejando que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Pois bem, meu pastor, essa então é a nossa aula de número 249, hoje dia 20 de outubro, e a primeira questão da nossa pauta foi enviada pelo irmão Valdeir Guimarães. Ele pergunta o seguinte: o que a operação tapete mágico tem a ver com os sinais apocalípticos? Respondendo primeiramente de maneira bem direta, não tem nada a ver. Nada a ver. Agora, vamos só explicar o que foi essa operação tapete mágico, né? Mas eu quero aproveitar até para fazer um rápido esclarecimento no início dessa pergunta, porque a gente percebe que tem se multiplicado no nosso meio tem ganhado força no nosso meio essa tendência de tentar relacionar qualquer acontecimento, qualquer fato, a profecias bíblicas. Como se a Bíblia pudesse ser um livro, como se a Bíblia fosse um livro assim, né? Que estivesse à nossa disposição, acontece alguma coisa, está na Bíblia e tal. Isso é uma profecia, as profecias se cumprindo. Então nós temos que entender o seguinte: na Bíblia nós temos duas categorias de profecia. As que já se cumpriram quando Jesus veio ao mundo, na primeira vinda, e as que vão se cumprir a partir do arrebatamento. Mas, irmão Ciro, então, o que está acontecendo no mundo hoje não é cumprimento profético? Veja, o que está acontecendo hoje no mundo está sob o controle de Deus, Deus está no controle da história, mas as profecias escatológicas, o nome já diz, é escatologia, são as últimas coisas. E os sinais não estão se cumprindo? Os sinais são progressivos, são indicadores. Jesus falou em princípio de dores. Agora, a culminância desses sinais
está guardado para o tempo do fim mesmo. Então, o que nós vemos hoje, primeiro lembrando que o arrebatamento é um evento iminente. E se é iminente, você não está preso a sinais para determinar quando ele vai chegar. Então, se não, qualquer coisa que acontece no mundo agora, Jesus vem. Pois é. Na Primeira Guerra Mundial, todo mundo achava que ele vinha. Na Segunda Guerra Mundial, todo mundo achava que ele vinha. Na Guerra Fria, todo mundo achava que ele vinha. A Rússia atacou a Ucrânia, todo mundo acha que ele vem. Israel foi atacado pelo Hamas, ele vem. Agora houve um acordo de paz, ele vem. Nós não podemos ficar assim, nessa escatologia especulativa, que deixa as pessoas assim, alarmadas. Será que vem? Será que não vem? Quando é? E tal. Não. Nós temos que esperar Jesus para agora. Até porque a morte também é iminente. Nós temos que estar nós temos que estar preparados, né? Prontos, porque a vinda do Senhor está próxima. E, do ponto de vista de Deus, não tem demora, porque Deus, para ele, o tempo é um eterno presente. Por isso que Pedro falou que para Deus um dia são como um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, porque para Deus é um eterno presente. Então não tem demora do ponto de vista de Deus. Por isso que a Bíblia diz: se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Não tardará do ponto de vista de Deus. Do nosso ponto de vista, claro, muitos dizem: 2000 anos, não veio ainda, isso aí é conversa. Aí tem muitos que ficam adotando essas teorias heréticas aí, dizendo que Jesus já veio, já vem em espírito, ou que Jesus não vai vir, que isso aí é apenas um horizonte utópico, né? Como dizem alguns, que é para o crente ficar achando que ele vem para ficar firme, mas ele não vem de fato. Então são heresias que vão surgindo com o tempo, para tentar responder a essa demora do nosso ponto de vista, porque do ponto de vista de Deus não tem demora, porque para Deus é iminente. A hora que ele der o start, tudo começa. A agenda de Deus é posta em execução. Então nós temos que estar atentos a isso. Agora, falando desse tapete mágico aí, Operação Tapete Mágico, então o que acontece? Em 1948, quando o Estado de Israel foi criado, 14 de maio de 1948, havia judeus espalhados por toda parte. Então havia, por exemplo, o caso aqui está ligado com os judeus do Iêmen, né? Então os judeus do Iêmen eram ao todo 55 mil que estavam lá no Iêmen. Quando houve a partilha, né? A ONU determinou uma partilha para que houvesse tanto o Estado judeu como o Estado chamado Palestina. Porque ali na chamada Terra Santa, havia ali 3/3 de palestinos e 1/3 de israelitas propriamente ditos, né? Lembrando que esses palestinos, na verdade, são povos árabes que habitavam aquele local, aquele espaço territorial, né? Então, o que aconteceu? Quando foi aprovada a partilha da chamada Palestina, eu sempre falo chamada Palestina, e só para gerar uma reflexão também, porque Palestina é o nome que foi dado àquele local, àquela terra, pelos inimigos de Israel. É bom que se diga isso. Que tem a ver com os filisteus, inclusive, né? Palestina é um termo ligado aos filisteus, que eram os piores inimigos de Israel. Então, os inimigos de Israel resolveram dar esse nome àquela terra, né? Nós, às vezes, procuramos chamar de Terra Santa, e etc., Terra de Israel, porque é o termo bíblico, né? É o nome que a Bíblia dá. Mas a gente encontra até nos manuais de teologia e de geografia bíblica o termo Palestina, então às vezes é inevitável. Até mesmo em escatologia você encontra o termo Aliança Palestiniana, né? Que é a aliança da terra, na verdade, da terra prometida, que eu acho um nome até impróprio. Mas
os teólogos aí resolveram utilizar esse termo. Então, um ano antes do estabelecimento do Estado de Israel, em 1947, quando houve a partilha, houve aquela partilha, claro, Israel se aproveitou disso e estabeleceu seu Estado. Já os palestinos, com apoio dos países inimigos de Israel, não aceitou porque eles queriam tudo. Eles não aceitavam, até hoje, eles não aceitam Israel. Eles não reconhecem o Estado de Israel. Eles querem varrer Israel do mapa. Por isso que eles cantam From the river to the sea, Palestine will be free. Ou seja, do rio ao mar, a Palestina será livre. Do rio ao mar quer dizer, do rio Jordão até o mar Mediterrâneo, que é onde está Israel. Ou seja, quando eles dizem do rio ao mar, a Palestina será livre, quer dizer, Israel será eliminado. Porque quem está entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo é justamente o Estado de Israel. Então, eles nunca aceitaram Israel, eles sempre quiseram destruir Israel. Agora, o que acontece? Começou a haver ali uma série de atentados terroristas e tal, só que Israel se impôs, Israel conseguiu se estabelecer como Estado, e aí começou a trazer de volta muitos judeus que estavam sendo perseguidos em outros países de dominação muçulmana. Então, a Operação Tapete Mágico foi o quê? Foi uma operação especial para resgatar os judeus do Iêmen e trazê-los para Israel, né? Começou a haver muitas agressões e tal, e aí, entre junho de 49 e setembro de 1950, 28 pilotos israelenses, eles realizaram 380 voos, perigosíssimos, né? Ali se arriscando mesmo, mas os pilotos israelenses são considerados os melhores do mundo, junto com os americanos, mas os israelenses sempre tiveram esse destaque. E eles realizaram 380 voos perigosos, inclusive sobre o território inimigo, como o Egito. O Egito queria destruir Israel, né? Os aviões decolavam da base em Asmara, na Eritreia, iam até Aden, levavam os judeus até Israel e depois passavam a noite em Chipre. Um dos maiores problemas era a falta de combustível, mas não houve nenhuma perda de vida. Olha que interessante. Então, o que essa operação tem a ver com as profecias? Agora chegou na pergunta do nosso irmão. Bom, já disse que não tem a ver nada. Mas por que o pessoal acha que tem a ver? Por que os escatólogos do terror, né, os escatólogos da especulação, né, como se diz, eles querem fazer uma relação? Porque essa operação Tapete Mágico também foi chamada Operação nas Asas das Águias e foi retirada justamente de 2 versículos bíblicos. Êxodo 19:1 e Isaías 40, versículo 31. Isaías 40, 31 é aquele texto muito conhecido, né? Que os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas, como águias. Então, o nome foi tirado dali, mas não tem a ver propriamente com profecia, que é alguma coisa que se cumpriu, né? Então, é isso que é importante notar. Os resgatados eram muito pobres, a maioria nunca tinha visto ou sabia o que era um avião. Eles tinham muito medo de entrar, olha que interessante, as pessoas não sabiam o que era avião naquela época. E o rabino que estava ali apoiando aquela operação, começou a citar versículos bíblicos para eles, para convencê-los de que eles tinham que entrar naquele avião, que era um livramento da parte do Senhor, e aí porque ele se citou, se o senhor quiser ler aí por gentileza, Êxodo 19, versículo 1. Eu até achei o texto e fechei a Bíblia porque eu Desculpa. achei que não tem relação. No terceiro mês, Êxodo 19, verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Então, aí era citado esse texto em referência à saída deles lá do Iêmen. Em conexão com esse texto de Isaías 40, versículo 31, eles foram convencidos de que era o livramento do Senhor, aqueles aviões que vinham. Então,
a rigor, a história é essa. É o livramento, essa operação tapete mágico. Foi assim chamado porque eles foram ali resgatados, né, como se fosse um tapete voador, alguma coisa assim, que era um avião, no caso, para eles, né? E então, mas não tem nada a ver com sinais apocalípticos. É isso que eu quero dizer. O rabino citou versículos para convencer aquelas pessoas que eram muito simples, que nunca tinham entrado no avião, então vendo aquilo, e era uma operação perigosa, elas tinham que ter coragem, né, para se submeter àquele salvamento. Mas se isso não fosse feito, elas seriam mortas pelos inimigos. Então Israel efetuou um salvamento, na verdade, para conduzir essas pessoas para Israel, de volta à Terra Santa, na verdade, porque os judeus estavam espalhados por toda parte e a perseguição era muito forte naquele momento, porque no momento em que Israel estabeleceu seu Estado, o mundo muçulmano, à volta de Israel, ali se voltou completamente contra eles. O Egito, o Iraque, a Jordânia. O Irã, naquela época, por incrível que pareça, não. O Irã, que hoje é o inimigo figadal de Israel, naquela ocasião, ainda não era dominado pelos ayatolás, né? Então, até 77, creio que foi no ano de 77, 79, mais ou menos, quando os ayatolás assumiram o poder, que eles se voltaram de modo ferrenho contra Israel. Mas naquela ocasião ainda não. Naquela ocasião o Irã era até um parceiro, até apoiou Israel durante um tempo. O Irã não era inimigo de Israel naquela ocasião. Mas todas aquelas nações em volta, Síria, Jordânia, Egito e Sudão do Sul, ali, todas aquelas, e outros um pouco mais distantes, né? Todos eram inimigos de Israel. Então imagine todo aquele mundo muçulmano contra Israel, Israel no seu início, ali com poucas possibilidades de defesa, mas já com a proteção do Senhor, porque Deus, claro, embora a profecia não tenha se cumprido de fato, né? Porque a profecia da restauração de Israel vai se cumprir quando Israel for restaurado também espiritualmente. Ou seja, uma renovação, de acordo com Ezequiel 36 e 37, é uma renovação nacional e espiritual. Mas Deus já dando uma mostra do seu poder, dando uma demonstração do seu poder, ele protegeu Israel e tem protegido, justamente. Então isso já é uma indicação, veja, que é um sinal que vai se acentuando cada vez mais. Veja como já tentaram de todas as maneiras destruir Israel, varrer Israel do mapa. Israel, quem estuda um pouco da geopolítica sabe que Israel não é nada ali, é muito pequeno. Claro, tem o apoio dos Estados Unidos, mas está ali cercado de nações inimigas, claro, muitas delas agora fazendo tratado, né, com Israel, mas isso pode mudar da noite para o dia. Não é, ali não é tão simples, né? É muito difícil para Israel. Mas foi uma operação que realmente nós vemos, essa operação chamada tapete mágico, é uma operação em que nós vemos a mão de Deus, com certeza, porque é a mesma coisa. Quando Israel foi estabelecido, ela não tinha nem exército, né? As suas forças de defesa contavam ali com cerca de 800 a 1.000 soldados e fez frente ali a vários inimigos, com tanque, com exércitos muito mais numerosos. E há testemunhos, inclusive, de que, né, há relatos, né? Eu já li livros de soldados israelenses dizendo que viram anjos e tal, ajudando, protegendo, porque realmente ali era impossível fazer frente a tantos inimigos. E essa operação tapete mágico também foi algo miraculoso, porque aqueles pilotos realmente não houve, o que é mais impressionante é que não houve perdas, né? Nenhum deles ali foi morto pelos inimigos e eles estavam ali o tempo todo passando sobre o território inimigo. Maravilha, meu pastor. Está explicado então a operação tapete mágico. De fato, quando você lê a história
de Israel nas guerras que se instalaram logo depois da declaração do Estado, né? A gente ouve, né, muitos relatos de milagres que foram acontecendo e da maneira como Israel abateu os inimigos. Aqueles que têm tempo, né, para isso, tire um tempinho para fazer uma pesquisa, fazer uma leitura. Na internet tem muita informação, mas você consegue bons livros que narram e contam, né, detalhes, minúcias a respeito desses temas, né, que envolvem as guerras das quais Israel se inseriu nelas. Muito bem. Fofura de arte. Fofura de arte é o contato aqui da pessoa que mandou a pergunta, né? Concorda com a nota de 2 Tessalonicenses 2,11, que consta na Bíblia de Estudo Pentecostal? Eu, por sinal, não trouxe a minha Bíblia Pentecostal aqui para poder ler o relato, né, o que está ali no comentário. O texto é este aqui, ó. 2 Tessalonicenses 2,11. Diz assim o texto: é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. É o texto que origina, não é, o comentário que está registrado na Bíblia Pentecostal. Você tem aí, pastor? Senão eu vou buscar. Eu peguei aqui. Ah, tá. Senão eu vou lá buscar. Ficou na biblioteca. Eu peguei aqui. Bom, antes da gente chegar na nota, só fazer uma explicação do texto em si, para depois nós chegarmos na nota. Uma coisa importante também, a Bíblia de Estudo Pentecostal, a despeito do nome, claro que é uma Bíblia muito importante para nós e tudo, mas, veja, o que é parâmetro, o que nós utilizamos como referencial em termos da nossa doutrina é a declaração de fé, né? A nossa declaração de fé, ali realmente tem toda a exposição da nossa doutrina. A Bíblia de Estudo Pentecostal se propõe a explicar algumas passagens da Bíblia. Claro, nós concordamos com a maioria esmagadora dessas notas, muitas coisas importantes, mas tem algum ponto ou outro que nós vamos ter que fazer algum esclarecimento, e é o caso dessa nota. Não vou dizer que eu discordo dela, mas é preciso entender o ponto de vista aí do seu autor e dos revisores, né? Porque essa Bíblia, claro, ela leva o nome de Donald Stamps, mas ela passou por uma revisão de vários revisores de notas, né? Que às vezes pode permanecer aí o entendimento de que talvez não tenha algo assim tão claro com respeito à nossa posição doutrinária. Mas deixa eu só explicar esse texto aí rapidamente. O senhor leu aí o versículo 11, né? Eu queria só dar uma olhada um pouco no contexto. Se nós considerarmos os versículos 7 a 12, então, no versículo 7, Paulo diz que o mistério da injustiça opera, e há um que o detém. Então, é aquele texto que nós conhecemos bem, que gera bastante debate. Há um que retém, há um que detém, até que do meio seja tirado. Nós já vimos que esse um que detém, ou essa força que detém, não pode ser outra a não ser a própria força do Espírito Santo, atuando na igreja. Porque o diabo, claro, ele não vai resistir, ele não vai ser opositor do seu próprio preposto, porque aqui está falando do anticristo, o iníquo, que é chamado iníquo. Nós vamos ler aqui mais para baixo. Então, o poder aqui que impede a manifestação do anticristo é o poder do Espírito Santo. Não vou me deter aqui, porque isso já foi objeto de análise em vários outros vídeos nossos. O versículo 8. Então será revelado o iníquo. O iníquo é o anticristo. Um dos nomes do anticristo é iníquo. A quem o Senhor desfará pelo sopro, pelo espírito da sua boca. O Senhor Jesus. E aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Então aqui já está mostrando quando que o anticristo ele vai ser vencido pelo Senhor Jesus. Na sua vinda. E aí, quando você vai para Apocalipse 19, você sabe que é quando o Senhor Jesus descer na terra, junto com a igreja,
no fim do período tribulacional. Então não é no arrebatamento. O anticristo vai ser destruído pelo sopro da boca do Senhor na sua vinda. Aqui é uma referência à descida de Jesus à terra, porque Apocalipse mostra isso. Se não houvesse o texto de Apocalipse, alguém poderia até dizer, não, Jesus vem e já destrói o anticristo, porque o anticristo já está agindo hoje, como dizem os pós-tribulacionistas. Não, o anticristo já está agindo, um grupo de pós-tribulacionistas, né? Porque eles não se entendem também, eles têm várias escolas. Mas uma escola pós-tribulacionista diz isso, que o anticristo já está atuando e tal, e quando houver o arrebatamento, Jesus vem para destruir o anticristo por ocasião do arrebatamento. Esse texto não diz isso. Esse texto está dizendo que Jesus vai destruir o anticristo por ocasião da sua descida à terra, conforme Apocalipse 19, 11 a 21. E aí o versículo 9 acrescenta dizendo que a vinda do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais providos de mentira. E aí o versículo 10 é importante. Com todo o engano da injustiça para os que perecem, agora aqui que é importante, porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Agora, estes que não receberam o amor da verdade para se salvarem, são aqueles que vão viver dentro do período tribulacional. Não é os que estão vivendo hoje, porque tem muita gente que gosta de trazer esse versículo para hoje. Mas aqui não. O anticristo ele vai agir quando ele se manifestar, porque aqui é uma sequência, olha o que Paulo está falando. Quando aquele que do meio for tirado, aquele que está impedindo a ação do mal, ele vai permitir que o anticristo tenha total liberdade, e aí ele vai agir com todo o engano e injustiça com os que perecem. E esses que perecem, diz que eles não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, esses são aqueles que dentro do período tribulacional, e não hoje, terão rejeitado a salvação em Cristo. Aí vem o versículo 11. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Agora, Deus vai enviar, é futuro, Deus vai enviar essa operação do erro para que eles creiam na mentira. Por quê? Porque antes eles não creram na verdade. Ou seja, não é que eles estão determinados para a condenação. Veja o caso de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó. Mas por quê? Antes Faraó já tinha se endurecido. Por várias vezes Deus falou por meio de Moisés, deixa sair o meu povo para que me celebre uma festa, caminho de 3 dias e tal. Faraó endureceu seu coração. Não. Deus mandou praga. Não. Aí chegou uma hora que Deus também endureceu o coração de Faraó. Porque ele já tinha se endurecido. É o que diz lá em Romanos capítulo 1. Deus entregou aqueles que viviam, aqueles que não fizeram caso de Deus, que rejeitaram a Deus, mudaram o uso natural e tal da mulher. A Bíblia vai descrevendo seus pecados, inflamaram-se nas suas paixões, homens com homens, etc. Não fizeram caso de Deus e tal. Aí Deus os entrega, na verdade, as suas paixões, porque eles já estavam vivendo nessa vida. A mesma coisa vai acontecer com os adoradores da besta, por ocasião do período tribulacional, porque eles vão se entregar a essa vida de adoração à besta. Então o versículo 11 diz, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Por que Deus fará isso? Porque eles não terão recebido o amor da verdade para se salvarem. E o versículo 12 ainda diz, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, aqui está a confirmação de que o espírito do erro virá sobre os que não crerem. Por quê? Porque no período tribulacional haverá salvação. E aqueles que não crerem durante o período tribulacional e preferirem se aliar ao anticristo, Deus vai mandar sobre eles a operação do erro. É esse o sentido, porque eles vão agir de maneira rebelde, é uma rebelião contra Deus. Da mesma forma, acontece com os apóstatas. São aqueles que, tendo conhecido a verdade, eles se rebelam contra Deus, agem contra Deus,
como diz lá em Isaías capítulo 63, versículo 10, diz que Deus se torna, o próprio Espírito Santo se torna inimigo daqueles que outrora serviram a Deus. Porque isso aí é apostasia. Então veja, a nota da Bíblia de Estudo Pentecostal, ela é na verdade uma mescla de conceitos, e no que tange a apostasia, ela está muito correta, claro. O problema é interpretar esse versículo 11 de maneira isolada, como eu já vi alguns irmãos fazendo, e dizendo, não, ou você entrega a sua vida a Jesus até o arrebatamento, porque se você ficar depois do arrebatamento, você perdeu a salvação, porque vai vir a operação do erro sobre você e você não vai ter como se arrepender. E isso não tem apoio bíblico, porque na verdade a operação do erro vai vir sobre aqueles que resolverem adorar o anticristo e virarem as costas para Deus. Porque no caso, veja, tem pessoas que hoje estão desviadas, tem pessoas que são filhos de crente, que estão mais para lá do que para cá, que, claro, essas pessoas poderão ficar por ocasião do arrebatamento, não vão ser arrebatadas, mas depois podem se arrepender. Ou seja, tem pessoas que querem ser mais rígidas do que o próprio Deus. Não, se você não se entregar agora para Jesus, depois você não vai ter outra chance, não. E aí já começam a brincar, falar, usar esses termos de repescagem e não sei o quê, na prorrogação e segunda chance. Mas não é esse o caso. O crente tem que estar pronto aqui e agora, até porque é o que nós falamos, a pessoa pode morrer. Se você morre sem ter a certeza da salvação, você não vai ter outra chance. É agora, é aqui e agora. Então, é uma ilusão, é até um argumento pueril, né? Infantil, a pessoa dizer isso. Vou levar uma vida de qualquer jeito, mesmo porque depois eu vou me salvar dentro do período tribulacional. Você não sabe nem se você vai estar vivo até lá. Outra coisa, se você ficar para a grande tribulação, você sabe como vai ser esse período? Um período de juízo, como diz lá em Apocalipse, e a terra vai estar entregue praticamente, Deus vai permitir que Satanás tenha uma maior liberdade na terra, e aqueles que quiserem servir a Deus vão ser perseguidos, muitos vão ser mortos. Então é uma infantilidade usar esse tipo de argumento. Agora, a nota, o que a nota faz, né? A nota diz o seguinte aqui, ó. A Bíblia de Estudo Pentecostal anota sobre a operação do erro. Diz assim, depois da retirada daquele que restringe, que nós mencionamos, e da manifestação do homem do pecado, aí a nota é aqui que eu acho perigoso. Ela é peremptória ao dizer, não haverá mais oportunidade de salvação para um determinado grupo de pessoas. Esse determinado grupo de pessoas, veja, a gente pode até aqui dizer, não, claro, são aqueles que se rebelarem contra Deus. São os adoradores do anticristo. Mas a nota continua. Esse grupo consiste de todos aqueles, dentro ou fora da igreja, que, depois de terem ouvido a palavra de Deus, deliberada e intencionalmente, olha como a nota, veja, eu estou aqui tentando, na verdade, dizer que a nota pode ter alguma coisa, mas, por enquanto, não tem nada errado, porque está dizendo aqui, ó, deliberada e intencionalmente se recusam a amar a dita verdade e, ao invés disso, optaram pelo prazer na iniquidade. Só que a única coisa que eu não vejo aqui na nota é a ênfase de que isso é dentro do período tribulacional. Porque senão fica a impressão assim, olha, se a pessoa hoje ela está desviada e tal, aí Jesus vem, ela já perdeu a salvação automaticamente. Porque Jesus já veio, ela ficou, perdeu a salvação. Mas não, enquanto a vida, se a pessoa se arrepender, vamos dizer que a pessoa, Jesus vem, os parentes dela, como nós vemos em filmes, né? E alguém critica muito aquele filme Deixados para Trás, que a pessoa, eu fiquei, aí se arrepende,
e tal, e muitos acabam sendo salvos no filme, e alguém diz, não, não tem chance, e tal, é agora, se você... Mas não há salvação para quem não se arrepender. Não haverá salvação para quem permanecer no pecado, para quem realmente mantiver-se endurecido. E aí o próprio Deus vai entregar essa pessoa ao seu próprio endurecimento. Porque aí é apostasia, no caso daquele que conhece a palavra. Porque a apostasia é aquele que pisa, Hebreus usa esse termo, que pisa o Espírito Santo, rejeita o sangue, pisa o sangue, na verdade, né? Zomba ali da palavra, e aí daquele cair na mão do Deus vivo. Agora, a nota também diz o seguinte, ó, Deus enviará àqueles indivíduos uma forte ilusão, de modo que nunca mais tenham a oportunidade de crer. Na verdade, que se recusaram a amar, né? Estão eternamente condenados a crerem numa mentira. Então, mas isso aqui é para os que rejeitarem a oferta de salvação. Porque vai haver pregação durante o período tribulacional. E aqueles que crerem vão ser salvos. Agora, quem preferir seguir o anticristo e aderir a ele, aceitar o sinal da besta, etc. O sinal da besta, na verdade, não é o sinal em si que vai tornar a pessoa adoradora da besta. Ela já será adoradora da besta e ela livremente aceitará esse sinal. Por isso que tem até a ênfase no fim do capítulo 9 de Apocalipse. Eles não se arrependeram. Se diz ali eles não se arrependeram porque haveria oportunidade de eles se arrependerem se eles não tivessem feito aquela opção. Que eles escolheram adorar o anticristo. Agora, quando Deus manda juízos, por incrível que pareça, muita gente não prega sobre isso, as pessoas parece que têm até medo de falar sobre isso. Ah, não, eu vou ser mal compreendido. Mas o sentido ali é esse, que Deus é tão misericordioso que ele manda o juízo e ali diz, olha, eles não se arrependeram, eles não creram naquele que poderia tirar aquelas pragas. Tem essa ênfase em Apocalipse, ou seja, eles sabendo que Deus poderia livrá-los, eles já terão feito uma opção por seguir o anticristo para eles. Claro, o anticristo, o termo é anticristo, mas a gente sabe que o anticristo vai ser, sobretudo, um falso Cristo, um falso Messias, que vai se passar por Cristo. Então muita gente vai estar achando que ele é o próprio Messias. E vão ser convencidos de que o Deus é inimigo. Veja, é algo terrível, né? E aí, só para finalizar, pastor Alex, a nota é um pouco longa, mas está terminando aqui. Aí diz assim, o propósito de Deus ao enviar a operação do erro, ou forte ilusão, é para que sejam condenados. Logo, para aqueles que tiverem ouvido e compreendido a palavra de Deus, sem, porém, ter amado a verdade, preferindo os prazeres do pecado, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo, citando Hebreus. Ver o estudo, a apostasia pessoal. Então aqui ele faz uma relação realmente com a apostasia. Então, o único reparo que eu faço com respeito a essa nota é que ela não salienta que esse espírito do erro ele virá dentro do período tribulacional. É no futuro. É no futuro, porque senão dá a impressão que logo após o arrebatamento da igreja, o espírito do erro já toma conta das pessoas e isso é impossível. Porque vai haver salvação. Aí você vai querer definir quem que vai ser salvo. Quem salva é Deus. Ah, não, só vão ser salvos aqueles que nunca tinham ouvido falar do evangelho. E tal, esses vão ser salvos. Agora, o crente que ouviu falar, que estava na igreja, mas não deu crédito, esse aí perdeu a salvação. Aí é por sua conta, você que está determinando isso. Porque Deus é misericordioso. Até o rei Manassés, que era um rei terrível,
que tinha cometido todo tipo de atrocidade, quando ele se humilhou, Deus o perdoou. Então, Deus é misericordioso. Ele só não vai perdoar aqueles que de fato se entregarem à vida de pecado completamente. Agora, imagina, veja os casos de Pedro e Judas. Judas não se arrependeu por completo. Agora, Pedro, que cometeu um pecado tão grave, Pedro negou, mentiu, jurou, praguejou também, traiu o Senhor, por assim dizer. Ele não vendeu, mas ele traiu também. Ele negou Jesus. Negou de maneira enfática, peremptória. Eu não conheço, e começou até a dizer palavras ali contra aqueles que o acusavam de ser um deles, né? Então, veja, da mesma forma, por ocasião da grande tribulação, a graça de Deus estará presente. Porque também tem aquela ideia, quem defende essa tese de que não vai ter mais... A pessoa pensa que o espírito do erro aí vai substituir o Espírito Santo. O Espírito Santo vai sair da terra, vai prevalecer o espírito do erro, então não vai ter mais como haver qualquer possibilidade de salvação. Agora, se o Espírito Santo vai sair da terra, como que vai haver salvação daqueles também que nunca ouviram falar? Porque alguém diz assim, não, os crentes não vão ser salvos. Aqueles que estavam desviados ou afastados não vão ser salvos. Mas aqueles que nascerem ou aqueles que nunca ouviram falar, eles vão ter oportunidade de salvação por causa disso. Agora, se o Espírito Santo vai sair da terra, quem que vai convencê-los? Não, vai ser salva a pessoa dando o seu próprio sangue. É heresia. Não existe salvação pelas obras. A salvação é sempre pela graça. Então, pastor Alex, eu creio que... Não ficou esclarecido. Tanto que teve um dos irmãos que estão conosco aí que perguntou se o Espírito Santo ia ser tirado da terra. Eu até deixei registrado, porque eu vou encaminhar depois para ele o link da live quando nós respondemos essa questão. Nós fizemos 2 lives, na verdade, foram 2 aulas para esclarecer essa questão e que, volta e meia, alguém retorna com ela, né? É isso aí. Então, só para resumir, a nota da Bíblia do Estudo Pentecostal, ela se refere aos apóstatas, especialmente, e aos adoradores da besta. Né? Eu só acho que precisaria ter uma ênfase maior de que isso é futuro. Porque o texto bíblico, como vimos, se a gente analisa todo aquele contexto que eu mencionei, ele não diz que os que ficarem não terão oportunidade de salvação, e sim que os apóstatas e os adoradores do anticristo dentro do período tribulacional, porque é ali que o anticristo vai agir, quando for tirado aquele que retém, aquele que detém, né? Aí vem o anticristo, que vai agir conforme a ação de Satanás, aquele que será destruído pelo Senhor na sua vinda. Então, é bem claro, o texto vai explicando. E aí menciona aqueles que não vão ter a salvação, porque virá sobre eles o espírito do erro. Maravilha, meu pastor. Ficou bem clara essa questão aí para os nossos irmãos, em resposta aqui ao Fofura de Arte, que mandou a pergunta. Agora, o ES Santos fez essa pergunta aqui, pré-tribulacionismo vale para Israel? Então, essa pergunta mostra assim uma falta de compreensão da doutrina da salvação, né? Porque quando nós falamos de salvação, os israelitas não têm qualquer privilégio quanto à salvação. A Bíblia diz que Deus... Mas as pessoas pensam que tem, né? Deus derrubou a parede da separação. Não tem mais judeu ou gentil. A salvação é individual. Então, os israelitas, com respeito à salvação, não tem qualquer privilégio. Tem que crer e se arrepender. O israelita que morrer hoje sem ter Cristo arrependido, para onde ele vai? Segue-se o juízo. Ele vai partir sem salvação e vai comparecer perante o justo juiz, lá no juízo final. Ele vai ficar no estado intermediário, lá no Hades, aguardando. Não tem diferença. Só porque ele nasceu
judeu, israelita, ele não tem nenhum privilégio com respeito à salvação. Então, nesse caso, todos os salvos, seja judeu, seja gentil, serão arrebatados. Todos os salvos serão arrebatados. Agora, aí vem o outro lado da moeda. Deus tem um plano com o povo de Israel. Deus tem um plano com o povo de Israel. E esse plano é futuro. Por quê? O que é o período tribulacional? Que não tem nada a ver com a igreja, porque a igreja será arrebatada e glorificada. Será glorificada e arrebatada, né? Ela primeiro vai ser glorificada antes do arrebatamento, porque a glorificação acontece ainda na terra. O nosso corpo mortal vai ser glorificado e iremos ao encontro do Senhor, já glorificado. Então veja, a igreja glorificada não tem nada a ver com a grande tribulação, ou com o período tribulacional. Porque o anjo Gabriel falou para Daniel, essas 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo e a santa cidade, o povo de Daniel. Quem é? É o povo de Israel de maneira geral, mais precisamente o povo judeu, que Daniel era do reino de Judá, mas claro, ali é uma referência ao Israel, ao povo de Deus. E a santa cidade é Jerusalém, a cidade de Deus, porque os principais acontecimentos tribulacionais vão acontecer lá em Jerusalém. Embora o período tribulacional seja global, né? Jerusalém, sem dúvida nenhuma, será a cidade protagonista desse período. E o que é o período tribulacional, entre outras coisas? É o julgamento de Israel. Quando você fala dos julgamentos escatológicos, você tem o tribunal de Cristo, você tem o julgamento dos gentios, você tem o julgamento de Satanás e suas hostes, tem o juízo final, o trono branco, e tem, em meio à tribulação, o julgamento de Israel. Só que o julgamento de Israel não vai ser um julgamento assim, um evento. Durante todo o período tribulacional, Israel vai estar sendo julgado. É o julgamento de Israel, que vai ter a sua culminância, evidentemente. Mas durante todo o período haverá julgamento e salvar-se-á aquele que invocar o nome do Senhor. Porque aquele texto de Joel, que diz aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a gente prega até para o pecador, tudo, mas aquilo tem um cumprimento profético em Israel, quando Israel reconhecer o Senhor como Messias. Daniel 12 fala salvar-se-á aquele cujo nome estiver inscrito no livro. Aquilo é uma referência também ao julgamento de Israel. Ezequiel também faz menção. É o julgamento de Israel. Então, como povo, veja, uma coisa é a salvação individual hoje, até o arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, vai continuar havendo salvação para aqueles que crerem e se arrependerem. Só que para o caso de Israel como povo, haverá um grupo, de acordo com as profecias, Apocalipse 12 mostra isso, haverá um grupo remanescente, um resto, como diz a Bíblia, só que essa palavra não é muito bonita essa palavra, né? Pejorativa, né? É, meio pejorativa, então remanescente fica mais bonito. O remanescente, os que sobrarem, um grupo pequeno em relação à população israelita que houver no mundo, esse grupo vai reconhecer que Cristo, que Jesus é o Messias. Hoje, muitos judeus têm reconhecido, os judeus messiânicos, muitos judeus têm sido salvos e creem que Jesus é o Messias. Agora, dentro do período tribulacional, haverá um grupo que coletivamente, esse grupo é importante, porque é esse grupo que vai povoar o milênio. Esse grupo vai ser preservado por Deus e Deus vai cumprir a promessa que fez para Israel, de Israel ocupar finalmente a terra prometida, porque Israel nunca ocupou a terra prometida, que vai do Egito até o Iraque atuais. Israel vai ocupar toda a terra prometida e vai haver o milênio. E o Senhor Jesus vai reinar em Jerusalém. O templo vai ser construído, o templo do milênio, cujas dimensões e características
estão lá em Ezequiel capítulos 40 em diante, até o 48. É um templo especial, é diferente do templo de Salomão. Ele tem medidas diferentes, características diferentes. Toda aquela área ao redor do templo vai ser revitalizada. Lá a área do Mar Morto, o Arabá, ali vai haver floresta ali em volta. O Mar Morto vai se tornar um mar vivo. Não é essa amostra. Hoje em dia tem lá os bolães, né? Os bolães, na verdade, é um fenômeno porque tem havido evaporação da água do Mar Morto. O Mar Morto tem uma grande quantidade de sal. Se a pessoa deitar lá, ela não afunda, porque tem muito sal. E muitos crentes já foram para lá só para deitar e ficar lendo o jornal, porque não afunda. Mas a água do Mar Morto está secando, devido a vários fatores. Mudanças climáticas e ação predatória humana, tudo está contribuindo para a secura do Mar Morto. E, ao mesmo tempo, a água doce dos lençóis freáticos está subindo, está brotando. Então, a água salinizada seca, a água doce brota. Aí formam aqueles bolães, aquelas piscinas naturais em que tem aparecido vida humana. Vida humana já existe, né? Perdão. A vida, os peixes, né? Etc. E aí muita gente acha, não, a profecia está se cumprindo, Já Israel está conseguindo exportar flores e planta flores no deserto. E também agora tem os bolães. A profecia de Ezequiel está se cumprindo. Não. Aquela profecia é para o milênio. O que está acontecendo hoje, de novo, é uma amostra. Né? Aquilo que você falou no início da aula de hoje, né? O irmão colocou aí 144 mil. Não é só os 144 mil. 144 mil é um grupo especial que vai pregar o evangelho, mas o remanescente vai para além deles. Vai haver mais gente salva, né? Os 144 mil são os pregadores, são os que vão cumprir uma missão especial para que mais judeus sejam salvos. Que a missão deles é essa também, né? Junto com as duas testemunhas, eles vão levar o evangelho, vão pregar durante o período tribulacional para que mais israelitas e gentios também, judeus e gentios, sejam salvos dentro do período tribulacional, né? Então é isso, pastor Ecos. Aí só resumindo então, hoje, quanto à salvação, não há qualquer distinção. Para ser salvo tem que crer e se arrepender. Se um judeu morrer hoje sem crer em Cristo, ele não vai ter salvação. Não é porque ele é judeu. O fato dele ser judeu não garante nada para ele nesse sentido. Agora, o que Deus tem é uma promessa de um plano. O plano que Deus tem, na verdade, para com Israel, e a aliança, ela é uma aliança perpétua, né? A aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança perpétua, e Deus vai cumprir essa aliança, que contempla a terra, que é a terra prometida, contempla a bênção propriamente dita, e contempla também a descendência, né? A descendência, que é a descendência de Abraão, e que também, claro, depois passa pela aliança davídica, que é uma subaliança ligada à aliança abraâmica, que aí já entra o aspecto da realeza, do trono. E Jesus é o herdeiro do trono de Davi. Ele é a raiz de Jessé, a raiz de Davi, como diz lá em Apocalipse capítulo 5. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então ele é o herdeiro do trono e ele é que vai herdar. Estou enfatizando isso porque eu já li alguns livros de alguns teólogos que dizem que Davi vai ressuscitar para reinar lá. Mas a Bíblia é clara a dizer que o herdeiro do trono, da linhagem davídica, é o próprio Senhor Jesus, porque ele é a raiz de Davi, a raiz de Jessé, diz Isaías 11, e Apocalipse 5, que é a atualização da profecia, diz a raiz de Davi. Então, pastor Edson, eu acho que já... Esclareceu mais uma. Tá fácil aí. O pré-tribulacionismo é também para Israel que se converter, né? Porque senão se converter tá no bico do corvo. Tá no bico do corvo, essa é a verdade.
Vai passar um momentozinho difícil. É isso aí. Olha só, vai ficar para a próxima semana as seguintes questões. A Arca da Aliança está no céu, com base em Apocalipse 11:19. A outra, a Terra é uma terra jovem, só tem 6.000 anos. E uma última, quando os magos de Faraó fizeram as varas deles virar cobra, quem fez a mudança? Foi Deus ou o diabo? Essas questões vão ficar, então, para a nossa próxima aula. Perguntas, hein? Eu fiquei foi na dúvida aqui agora, porque eu não abri o calendário. A próxima aula, então, vai ser dia 29. Dia 29, nós estaremos aqui para a próxima aula, que será a nossa aula de número 250. 27. Sim, pastor. 27 é a nossa última aula do Perguntas Escatológicas. Isso aí. E depois, dia 9, a formatura, né? 9 de novembro. Jonas, você colocou acho que umas 5 ou 6 vezes essa questão aí de Zacarias. Está registrado, meu jovem. Está registrado. Nós temos a pauta, né? O irmão deve ter verificado, talvez não tenha percebido isso. Nós divulgamos na segunda-feira a pauta da aula da quarta. Então, conforme eu já anunciei aqui, desta pauta de hoje, tem 3 questões que ficaram para a próxima aula. Então, certamente, essas serão as questões para a próxima aula, com as que vamos acrescentar segundo o nosso temário. Para os irmãos que estão conosco aqui, de repente você está a primeira vez, nós temos um temário que na aula passada eu até mostrei para o pastor Ciro, chega a 1.000 perguntas. Então, essas perguntas que foram feitas hoje aqui vão entrar nessa sequência de milésima e alguma coisa. E vai chegar o tempo delas serem respondidas, e quando elas forem respondidas, eu mando sempre para os irmãos que emitem essas perguntas, eu mando um aviso, informando que na live a pergunta que a pessoa fez vai ser respondida, para que, se a pessoa tiver interesse, ela esteja na live para ouvir, a resposta. Ainda assim, no dia seguinte, no caso amanhã, vai ser encaminhado para os irmãos que fizeram as perguntas o link para eles acessarem e poderem assistir a resposta das perguntas que foram feitas, porque é um tempo diferente, um momento diferente. As perguntas de hoje foram perguntas que foram feitas no começo desse ano, em março desse ano, né? Então, só para os irmãos terem essa ideia aí. Mas todas as perguntas, indistintamente, todas que são feitas, eu registro cuidadosamente cada uma delas. Pastor Ciro, eu me engasguei aqui, rapaz. A palavra está contigo aí para suas considerações finais. 1.000 e quantas perguntas o senhor falou? Bom, eu vou pegar, agora que você perguntou, agora eu sou obrigado a pegar para ver. Vou abrir aqui já. Eu já vou pegar aqui, eu já abro agora, meu filho. Agora. Então vamos lá. A de hoje, então, existem aqui 1.488 perguntas. Rapaz, é muita pergunta. Dá para glorificar de pé. Dá para fazer uma enciclopédia de perguntas. Com certeza. Mas é importante que os irmãos saibam que todas as perguntas são respondidas, e tem uma questão assim, ó. Quando alguém faz a pergunta aqui, que é uma pergunta que já foi respondida anteriormente, aí eu não faço registro para responder em outra aula. Eu mando para a pessoa o link daquela aula onde foi respondida a pergunta dele, para que a pessoa possa ter a resposta à pergunta que fez. Mas é só para não acontecer da gente ficar chovendo no molhado, né? Responder aquilo que já foi respondido, já tem aí eu só faço a indicação para o aluno, para o irmão, para o seguidor, enfim, da aula que foi, passo o link para que ele possa estar assistindo a resposta à pergunta que ele está fazendo. Agora, quando é coisa nova, novidade, aí fica devidamente registrado e vai chegar o tempo dela ser respondida. Agora, a palavra está contigo para as suas considerações finais. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Foi um prazer estar aqui mais uma vez participando desta live. E a próxima é 250, e não percam, as perguntas estão muito boas. E nós vamos nos esforçar para apresentar uma boa resposta aí. São questões que as pessoas têm dúvidas. Essa aí da Terra Jovem, né? Gera muita dúvida. E essas outras, tem algumas escatológicas também no meio aí. Com certeza. Sempre tem, né? Sempre tem escatológica mesmo. O povo gosta, né? Falando nisso, deixa eu só aproveitar a oportunidade. Logo, logo, o nosso livro aí, estou esperando, né? CPAD está dando alguns sinais aí de que
breve Jesus está chegando. Então, eu agradeço os irmãos pelas orações. Vai ser um livro volumoso aí, mas quando estiver pronto a gente divulga. Não, com certeza. Ainda hoje eu falei com o pessoal da CPAD aqui em Curitiba para saber se já está pronto, porque eu quero comprar logo uma caixa. Oh. Não, é sério. Eu quero comprar uma caixa, porque se você acessar a nossa plataforma, você já vai ver que já tem uma loja pronta. Nós vamos disponibilizar os livros. Eu até já passei uma relação de livros e bíblias que nós vamos ter para venda. Oh, que benção, hein? Tem a loja, pode acessar lá. Está aí, está fixado, online.cetadb.com.br. Nós vamos ter livros, bíblias, comentários, enciclopédias e, claro, os livros do pastor Ciro, porque o Ciro é nosso, né? Opa, obrigado. Todo para venda aí. Eu já até falei para o Guri que eu vou querer uma caixa. Eu falei assim mesmo. Eu vou querer uma caixa do livro para a gente poder disponibilizar para os irmãos. E comprando o livro com a gente vai fazer o envio junto com a remessa de material didático, vai ficar muito mais fácil a questão de frete, enfim. Esse é o negócio. Vai ser benção, com certeza. Eu estou todo dia em contato lá, estou perguntando, mas... Não tem nada definido. Não tem nada definido, foi a resposta que eu tive. A gente já era para ter saído se ele tivesse menos páginas, né? Mas como é um livro volumoso, aí eu creio que está tendo uma dificuldade extra, né? Mas com certeza, mas chega. Chega. Eu creio que agora nesse fim de outubro, começo de novembro, deve chegar. Eu imagino que sim. Mas é isso. Aproveitando aqui, meu irmão, já vou dizer para você que está com a gente aqui, ó. Se você ainda não tem o seu perfil na nossa plataforma, está aqui, ó, online.cetadb.com.br. Você acessa, pode acessar agora, é gratuito. Você acesse aí o perfil, aí na parte inferior vai ter lá o botão entrar, clique em entrar, e se você ainda não tem a conta, você clica em criar conta. Aí você cria a sua conta, vai fornecer ali nome, telefone, e-mail, nome completo, telefone, e-mail, você fornece os dados, cadastra sua senha e você fica com o seu perfil pronto. E aí vai chegar o tempo de você ser abençoado aí com essas novidades que estão chegando. Vai ser benção, com certeza. Pastor Ciro, Deus abençoe você, irmã Luciana, irmã Júlia, que o nome de Jesus seja exaltado através da vida de vocês. Tudo quanto vocês fizerem, prospere, seja uma bênção. E vamos seguindo para a glória de Deus. Segunda-feira estaremos juntos ao vivo para a última aula do curso de perguntas escatológicas diretamente da Assembleia de Deus em Silva Jardim, com o nosso amigo pastor Moisés Cecília. Eu vi que o Flores acabou de entrar aqui. Eu vi que o Flores entrou agora mesmo aqui, mandei um abraço apertado, um suspiro dobrado para ele lá, irmão Jefferson, né? Que é o secretário da igreja, do curso lá em Silva Jardim. E aqueles irmãos que estão inscritos para o curso online vão poder assistir a aula online. Lembrando, né, que a aula de segunda-feira foi cancelada, devido ao falecimento da nossa irmã, pioneira, né, da igreja, junto com seu esposo, o pastor Francisco. Não havia meios, uma vez que a família também é uma família grande, numerosa. Inclusive o irmão Bruno, que é meu genro, funcionário aqui do CETADB, é neto dela, viajou inclusive para Silva Jardim. A pedido da família, eles pediram que o guardamento, né, fosse feito na igreja. O pastor Moisés cedeu o espaço e nós, obviamente, não tínhamos condições de realizar a aula ali, mas tudo se resolveu e nós vamos prosseguindo. Segunda-feira, a última aula, prova, e no dia 9 de novembro, vamos juntos para Silva Jardim, entregar o certificado para os irmãos que vão concluir o curso na próxima segunda-feira. Pastor Ciro, mais uma vez, Deus abençoe, bom descanso, e vamos avançando em nome de Jesus. A paz do Senhor.